Boa noite a cada um dos meus amados irmãos e ouvinte da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos uma paz do Senhor Jesus. Essa paz de Cristo, a qual nos acede e acende todo entendimento da parte de Deus e não do homem, te abençoe. Nós hoje falaremos aqui a respeito da sexta lição, a ética cristã e a espiritualidade. Mas antes disso, vamos orar a Deus, para que assim Jesus venha se fazer presente, em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui a palavra de Deus e abrir em Romanos capítulo 12, versos 9. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar um pouco. Vamos falar com Deus, porque a Deus pertence toda a honra, glória e louvor. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de um Deus puro, fiel e verdadeiro, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma boa noite à Trindade e orar a Ti, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Que assim na terra, ó Pai, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra do mal, porque Teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu peço a Sua presença nesse exato momento para assim estar passando as Tuas revelações. Sei, pois, que sem Ti, Pai, nada sou, nada posso, nada faço. Então se faça presente, em nome de Jesus. Amados, ouvinte da palavra do nosso Deus, um Deus que tudo pode, tudo crê, Esse Deus a qual tem o comando do céu, da terra e do mar. Nesta noite, com este estudo abençoado da parte de Deus, nós vamos aprender um pouco a ética cristã e a espiritualidade. Ética, todos nós sabemos que é algo pessoal que todo cristão tem que ter, A ética está em nosso caráter, no nosso testemunho. E a espiritualidade, nós devemos ter vida no altar com Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as causas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, O apóstolo Paulo lá, 1 Coríntios. Vamos lá na Bíblia Sagrada para nós conferirmos aqui este texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 15. 1 Coríntios 12, versículo 15. Se o pé dizer
porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2,15. Né? Está uma tradução um pouco diferente, né? Louvado seja o nome de Jesus. E então nós aprendemos aí um pouco com esta aleluia, a qual o apóstolo Paulo aí vem nos ensinando, né? Louvado e bendito seja o nome de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as causas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O porquê que ele não é julgado por ninguém? Porque ele é um homem e uma mulher que dá exemplo, dá testemunho, não dá motivo de falas, né? O crente espiritual tem o dever com ética cristã, uma vez que ele discerne bem tudo. Então nós vemos aqui que nós devemos buscar de Deus discernimento, né? Para poder assim, né, discernir as coisas do Espírito de Deus e as coisas de Satanás, né? O objetivo desta lição é analisar a importância da espiritualidade para o crente, mostrar a necessidade da ética na vida espiritual, exaltar a grandeza do judaísmo, o berço do cristianismo. É a função desta lição. Essa lição é uma lição de EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Closuário, nós vamos ver aqui o closuário. Repensar, reconsiderar etnias, origens comuns, modos vivendi, maneira de viver. Então, nós como cristãos que anunciamos assim o nome de Jesus Cristo, nós devemos procurar uma maneira de viver, dando bom testemunho, dando bom exemplo e não escandalizando o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A ética cristã e a espiritualidade. Romanos capítulo 12, versos 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apagando-vos ao bem, né? Nós vemos que a hipocrisia tem 4 aspectos: fingimento, impostura, simulação e falsidade. Esses são os 4 aspectos, características da hipocrisia. E ele vai mais além nesta passagem de Romanos capítulo 12, versos 9. O amor seja sem hipocrisia. Está falando de um amor puro, amor ágape, um verdadeiro amor. Detestai o mal e pagando-vos ao bem. Ou seja, eu não posso pagar o mal com o mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Deus nos chamou assim para fazermos a diferença. Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós vemos aqui o amor fraternal, que é o amor de irmão. É o amor fraternal, o amor de irmão, né? No zelo não seja remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração.
perseverante. Romanos capítulo 12, versículo 3. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, versos 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 15, me chama a atenção. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem pessoas que só querem te procurar quando você está bem, mas quando você está mal, você não recebe uma visita, né? Então nós devemos estar juntos em momentos bons e em momentos difíceis, né? Nós vemos aqui que Romanos, né, é a epístola do apóstolo Paulo, né? Carta paulina, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Uma epístola paulina, né? E nós vamos ver aqui a introdução desta revista. A exegese do texto de Romanos 2, versículo 9, 21, propõe uma reflexão teológica, pois ela vem de encontro a um dos temas mais discutidos da teologia bíblica, né? A ética e a espiritualidade cristã têm ocupado bastante espaço no meio protestante, de forma que o estudo e decisões têm sido tomadas na tentativa de auxiliar o crescimento na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Nessa temática, portanto, surge a necessidade de repensar os modos viventes da igreja. Hoje revê a prática da espiritualidade e da ética, que será encarada a partir da compreensão bíblica e doutrinária, né? A necessidade da ética na vida espiritual, né? Este estudo não esgota o assunto, mas esmera-se pela existência de uma praxis ética e de espiritualidade fundamentada na comunhão, no serviço, na humildade. Filipenses capítulo 2, verso 3. Pois enfim que eclesiologia, que é a doutrina da igreja, propõe uma ideia ética saudável à comunidade cristã, senão aquela voltada para o próximo. Lucas capítulo 10, verso 27, que sustenta pelo Espírito Santo, nos leva a conhecer mais intimamente a Cristo através do nosso próximo, né? Nosso próximo. A origem da ética e da espiritualidade cristã. O amor a Deus e ao próximo é o fundamento de toda ética e espiritualidade, né, cristã. Marcos capítulo 12, verso 31. Essa afirmação é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Trata-se de uma temática tão relevante no contexto religioso e social das étnias, que somente a partir de uma praxis contextualizada, a justiça se torna o conteúdo de toda posição cristã. Filipenses capítulo 4, verso 5. Vamos lá em Filipenses, para nós vermos lá o que diz o texto.
da Sagrada Escritura. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E nós vamos ver também aqui Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A epístola do apóstolo Paulo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando, né, muitas coisas a respeito de como servir ao Senhor. O nascimento da espiritualidade no judaísmo afirma que a espiritualidade nasceu no judaísmo, pois foi ao povo de Israel que Deus se revelou. Êxodo, capítulo 20, versículos 18 e 20. Deus formou este povo a partir de Abraão e fez uma aliança eterna com ele, para que o mesmo e seus descendentes os adorassem. Em troca, faria a sua descendência se multiplicar como a estrela no céu e como a areia do mar. Gênesis capítulo 12, versos 2, 22 e 17. Este é um compromisso ético, né? A prática da espiritualidade judaica. A instituição do judaísmo deu-se com Moisés no Monte Sinai, quando recebeu de Deus o Decálogo, que são as leis, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 22. Deus firma mais uma vez sua aliança com Israel. Levítico capítulo 26, versículo 9. É claro que entender a espiritualidade judaica é estar atento ao relacionamento de Deus e seu povo. O aspecto visível dessa relação pode ser traduzida quanto a ouvir e obedecer ao Senhor, prestar culto e adorá-lo com o único Deus. Marcos capítulo 12, versos 29. Né? A prática da ética da espiritualidade cristã. Como a ética cristã pode nascer antes de Jesus Cristo? Uma pergunta? João responde dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Isso significa dizer que a exigência ética da parte de Deus já existia, mas não era praticada, porque dependia de Jesus, o verbo de Deus, ao vir ao mundo e praticá-la na sua integridade, como assim o fez. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Algumas referências bíblicas aí para os irmãos examinar na sua Bíblia, na sua casa, amém? Obedecendo até a morte, Filipenses capítulo 2, verso 8. E capacitando aos que creem no seu nome a fazer o mesmo. João capítulo 13, versos 15. A ética cristã na vida comunitária. A ética cristã e a espiritualidade são possíveis na vida comunitária. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste. Atos, capítulo 2, verso 1 e 4. Havia mais de 100 discípulos na casa onde se achavam reunidos, recebendo o Espírito comunitariamente e não individualmente. O efeito da comunhão do cristão é descrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, né? E tinha tudo em comum, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria singela de coração. E hoje em dia nós vivemos um evangelho que não tem mais compartição. Vivemos hoje em dia um evangelho onde o amor de muito tem se esfriado.
Hoje em dia ninguém mais quer compartilhar o que sabe, empinam o seu nariz, se ensoberbece, criam em si egoísmo, né? A ordem ética de Jesus a seus discípulos. Em João, capítulo 13, versos 14, 17, o Senhor Jesus fala a seus discípulos acerca do que fez por eles e ordena a imitá-lo. Em outras palavras, entende-se que Jesus estaria dizendo: eu vos ensinarei o que é necessário para vos tornardes igual a mim, filho de Deus, Pai. Aqui está a condição do imperativo ético. Sereis filhos de Deus, Pai, se praticarem o que o Filho de Jesus Cristo vos ensinou. João, capítulo 13, versos 15. Isto não depende exclusivamente de nós, mas do poder do Espírito Santo. Esta ordem é para a sua igreja e até a consumação dos séculos. A ética após o Pentecoste. Nós sabemos aí que a palavra Pentecoste significa festa da colheita, né? A igreja de Coríntio precisava decidir sobre uma grave incidente de vacilão ocorrida entre eles. 1 Coríntios capítulo 5, versos 1. Paulo censura que a comunidade ainda não agia no problema. 1 Coríntios 5, 2. Reivindicando a posição de orientador daqueles irmãos, visto ser ele o pai espiritual dos mesmos. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 14, referências bíblicas. Ele fala da ética e da autoridade de postar sobre a igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 3 e 5. Né? Louvado seja o nome do nosso Deus. A compreensão teológica da ética na espiritualidade, né? Em todas as cartas pastorais e epístolas do Novo Testamento, encontra-se exemplo de prática da ética e da espiritualidade cristã. Filipenses capítulo 3, versos 1. É interessante notarmos que uma não vem desassociada da outra. Se há uma ética cristã, é porque há uma espiritualidade genuína, né? Evangelho genuíno, verdadeiro, né? Dirigida e sustentada pelo Espírito Santo, que nos aponta para o viver em Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. A comunhão como fundamento da ética cristã. A comunhão autêntica com Deus só é possível através de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. E em Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Né? A comunhão tem origem na Trindade e foi expresso na oração de Jesus. Em João capítulo 17, versículo 21 e 23. Esta passagem exprime a síntese, o que é a comunhão de Jesus com o Pai e que tipo de comunhão ele quer para os seus servos. A humanização do verbo como uma força ética na encarnação do verbo. Deus se fez homem. João capítulo 1, versos 14. Nesse ato, Deus revela a sua solidariedade para com a humanidade. João capítulo 1, versículo 18. Esta manifestação da vida tem sua revelação na graça de Deus. Tito 2,11. Em sua manifestação como Deus humano, encontramos a força da ética divina. Gálatas capítulo 4, versos 4. Isto é Deus, respeitando a lei naturais e espiritualidade. Então, nós vemos aqui que quando, né,
Jesus, ele veio ao mundo, ele veio 100% espiritual e 100% carnal. Ele se fez como homem, como nós. Tudo que nós passamos hoje em dia, momentos bons e difíceis, ele também passou. Então nós não podemos aqui dar desculpas dos nossos problemas. Louvado seja o nome desse Deus que é maravilhoso. E cada dia nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos lendo a Bíblia. Nós aprendemos com a experiência dos nossos irmãos. O testemunho fortalece assim, né, a nossa fé em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, somente a Ele. A imagem ética de Deus no homem. Se Deus se tornou humano, por que o homem se torna a sua imagem? Romanos capítulo 8, versículo 29. É porque Deus sempre esteve em comunhão com o humano, apesar do homem não estar em comunhão com ele. Efésios capítulo 2, versículo 12. Essa imagem ética de Deus deve ser refletida em nós a cada dia, mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Ao colocar em nós a sua imagem, Deus nos reveste de grande responsabilidade espiritual. Efésios capítulo 5, versos 8. Então nós vamos para essa última parte da lição, para nós encerrarmos essa lição de hoje, desfrutando da bênção na espiritualidade cristã. A prática da espiritualidade também é um projeto na vida do cristão. Romanos 11. Vamos lá em Romanos 11 para ver o que diz lá. Romanos 1, capítulo 1. Aleluia. Versos 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de sejais confortados. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versos 11. Os registros bíblicos provam-nos que as pessoas mais próximas de Deus eram justamente aquelas que decidiram assumir uma nova personalidade espiritual. Efésios capítulo 4, versos 22 e 24. Segunda 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 13. O crente nascido de novo passa a desfrutar de um relacionamento eterno com Deus. Isto é possível por meio da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso defensor. O Espírito Santo é o nosso consolador, né? A espiritualidade e a nossa consciência. A Bíblia diz em Romanos 6, 4, que fomos sepultados com Cristo na morte, pelo batismo, e a partir daquele momento passamos a andar em novidade de vida. Isso caracteriza a contínua renovação da espiritualidade que nos foi proporcionada por meio da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Essa renovação biblicamente é chamada de novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. E reflete o nosso cotidiano na caminhada dessa espiritualidade. Nós vamos ver aqui o exemplo do rei Davi. Davi foi alguém que viveu a prática da espiritualidade, consciente de suas responsabilidades diante de Deus. Salmo 16, versículo 1 e 2. A maior prova disso é que o próprio Deus o elegeu como sendo o homem segundo o seu coração. Salmos 89, verso 20. Atos capítulo 13, verso 22. Também era a honestidade de Davi na sua relação com o Criador, que nas suas orações ele sempre confessava inteira dependência do Senhor. Salmos 62, versículo 1 e 2.
Vamos lá, em Salmos 62, versos 1 e 2. Olha que Davi diz, né? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Davi confiava no Senhor, né? E ele estava ali demonstrando que ele era dependente de Deus. Então, irmão, vamos ser dependentes de Deus. A correção ética, o crente. Davi foi duramente corrigido por Deus, mesmo assim, através de suas atitudes, parece reunir todas as características espirituais. Salmo 51, versos 10 e 12. O seu amor pelo Senhor era tão grande a ponto de negociar com ele a melhor maneira de redimir o seu pecado. 2 Samuel capítulo 24, versículo 12 e 13. Porque um homem tão cheio de falhas como Davi era tão admirado por Deus. Ele tinha um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Então, o que eu quero dizer com essa lição? A ética na espiritualidade, né? Que foi essa lição de hoje. A ética cristã e a espiritualidade. Ainda que nós somos seres humanos, que muitas das vezes nós erramos mesmo, que nós somos carne, nossa matéria-prima é podre, e a cada dia nós crescemos um gigante, nós devemos se tornar dependentes de Deus e se arrepender. Porque assim o Senhor Jesus sempre vai estar apto para nos perdoar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Desde já eu quero te dar uma boa noite, uma excelente noite de paz, de sono tranquilo. Deus assim possa abençoar aí a sua vida, sua casa, seu ministério e entrar na sua casa com libertação. Amém? E que a paz de Cristo Senhor Jesus, a qual acede e acende todo entendimento da parte de Deus, te abençoe e uma paz do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.